Muito bem, pessoal. Vamos agora ao estudo do Estatuto dos Servidores do município de Santa Cruz do Sul. Esse que é um estatuto bem recente, ele foi elaborado no ano de 2019. Ele é de 4 de abril, a Lei 738, aí, o Estatuto dos Servidores, que rege os direitos que vocês que vão passar no concurso terão como servidores do município de Santa Cruz do Sul. Bom, pessoal, o artigo 1º simplesmente apresenta essa norma e para fins de prova, então, ele não é importante, não é cobrado. O artigo 2º, ele traz o conceito de servidor público. E servidor público, para os efeitos desta lei, deste Estatuto dos Servidores, é quem ocupar cargo público. O que esse artigo 2º está nos dizendo? Ele está dizendo que só vai ser regido por essa lei que nós vamos estudar quem ocupar cargo no município. E aí tu tem que saber que tem dois cargos, tem dois tipos de cargo no município de Santa Cruz do Sul. Tem o cargo efetivo, que é esse cargo que tu vai conquistar passando no concurso público, e tem também o cargo em comissão. O cargo em comissão é o CC, aquele que é de livre nomeação e livre exoneração pelo prefeito. O prefeito a qualquer momento pode nomear alguém para um CC ou exonerar aquele ocupante desse cargo. Já o concursado, depois de 3 anos, como a gente vai ver, tem estabilidade e não pode ser facilmente dispensado. Então a gente tem que perceber, quando falar em servidor público, que o servidor é quem está investido em um cargo, tanto efetivo quanto em comissão. E quem que não é servidor público para os efeitos desse estatuto? Não é servidor público aquele temporário, aqueles contratados emergencialmente. Não é servidor público o empregado público, porque ele vai ser regido pela CLT e não por esse estatuto. E a banca pode justamente fazer uma pegadinha assim na prova, afirmando que é servidor, para os efeitos desse estatuto, quem ocupa emprego público. E aí está errado. É quem ocupa cargo público. Então, não esquece, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Tanto o cargo efetivo como o cargo em comissão, ambos são servidores públicos. E o cargo público ele tem algumas características que eu já coloquei nesse quadrinho aqui no nosso material. O cargo público, primeira característica, ele é criado em lei. Tem que ter uma lei para criar o cargo. Então, se o prefeito ou prefeita quer criar novos cargos no município, tem que encaminhar um projeto de lei para a Câmara. Os vereadores vão se reunir, vão discutir, votar, e só se eles aprovarem que o cargo vai ser criado. Todos os cargos públicos na prefeitura são criados por uma lei que a prefeitura encaminha para a Câmara de Vereadores. E como é que a banca pode te enganar aqui? Ela pode trocar lei por decreto. Então fica ligado, é o cargo criado em lei. Que mais? É criado em número certo, tem uma quantidade certa. Então, quando a gente vai fazer um concurso, é interessante a gente pesquisar quantos cargos existem daquele cargo para o qual a gente está se inscrevendo. Tu consegue lá entrar no plano de carreira ou no portal de transparência e verificar quantos cargos existem de cada categoria. Então tem um número certo, tem uma quantidade certa. E se por algum acaso a prefeitura quiser nomear mais servidores além daquela quantidade, antes vai ter que, por lei, criar mais cargos para depois poder nomear. Então é o número certo, o cargo não é criado em número indeterminado, por exemplo, tem um número certo. Tem denominação própria, como o cargo para o qual tu te inscreveu no concurso. Tem um nome, tem uma nomenclatura para cada cargo. É remunerado pelos cofres municipais, claro, o município vai pagar a remuneração dos servidores. E é um conjunto de atribuições e responsabilidades que são dadas, são cometidas ao seu ocupante, a um servidor, para desempenhá-la. Então aí estão as características do cargo público que decorrem do artigo 3º. E aí eu trouxe já ele separado por tópicos para ficar mais fácil a nossa memorização. Nós temos no artigo 4º as regras sobre a investidura. A investidura, em regra, depende de concurso público. Eu sei, por isso que a gente está aqui estudando. A exceção é o cargo em comissão, porque o cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração, como a gente já comentou. Mas o cargo em comissão, ele é só para a função de direção, chefia e assessoramento. Quando a prefeitura precisa de um profissional de alguma área específica, ela tem que fazer concurso público. É só para aquelas funções de confiança do prefeito e de chefia que a gente vai ter essa figura dos cargos em comissão, certo? Bom, e aí tem um detalhe que tem que observar,
que nesse artigo 4º, ele distingue os cargos efetivos dos cargos em comissão, e para os cargos efetivos eu preciso de concurso público. Dentro dos cargos efetivos, nós temos os cargos em geral e os cargos do magistério municipal, os professores do município. E tem uma pequena diferença. Apesar de ambos precisarem de concurso público, tem uma diferença. O concurso público para o magistério, ele tem que ser de provas e títulos. Como assim e títulos? Nós temos ali que os cargos do magistério municipal, quem vai fazer o concurso para o magistério vai fazer pontos na prova escrita, na prova objetiva do concurso, e também com títulos. O que são títulos? O edital estabelece quais são. Uma pós-graduação, experiência, enfim, vem no edital listado quais são os títulos. E aí, quando tu te inscreve para o concurso que é de provas e títulos, tu tem tanto a pontuação da prova, como a pontuação dos títulos que tu apresentar. Se o concurso for só de provas, quem for melhor na prova vai ficar melhor classificado. Então essa é a distinção. O concurso pode ser de provas ou de provas e títulos para os cargos em geral. Para os cargos do magistério é de provas e títulos. Cuida com esse detalhe, pode ser também uma questão na tua prova. Bom, aí vem a função gratificada. A função gratificada é quando um servidor concursado recebe, além do valor do seu cargo, uma gratificação para exercer uma função de direção, chefia e assessoramento. O servidor vai continuar ganhando a remuneração do seu cargo e ganha mais um acréscimo por essa função que ele está desempenhando. Então, a função gratificada ela é privativa de concursados. Somente o servidor ocupante de cargo efetivo, aquele que entrou com concurso público, que pode desempenhar, que pode exercer a função gratificada. O artigo 6º, ele proíbe desviar o servidor de função. É que no teu cargo, para o qual tu está te inscrevendo e vai ser nomeado, tem lá as atribuições e responsabilidades. E a prefeitura não pode, ou a Câmara não podem te colocar para fazer outra função que não aquela que está prevista para o teu cargo. Quando que pode? Quais são as exceções? Exceto quando tu tiver assumido o encargo de direção, chefia, assessoramento ou comissões legais. Aí tu vai receber uma função gratificada e poderá desempenhar uma outra função, como chefia, por exemplo. E claro que a chefia imediata ou imediata, a chefia em geral, responde civil e administrativamente pela omissão ou contribuição para que o servidor seja colocado em desvio de função. Bom, pessoal, agora no artigo 7º, nós temos uma preocupação que teve a Prefeitura de Santa Cruz do Sul, e quem já fez concursos para outros municípios vai me dizer que nunca viu isso aqui em estatuto nenhum. E é verdade, a maioria dos municípios não coloca isso no seu estatuto dos servidores. Alguns até fazem uma lei sobre isso, mas não dentro do estatuto. Outros nem lei sobre isso têm. O que faz esse artigo 7º? Ele está autorizando, já que a gente estava no artigo anterior falando sobre desvio de função, ele está autorizando que alguns servidores da prefeitura dirijam. Aí tu ocupa um cargo no município, tu vai ver as tuas atribuições e tu vai ver, não, mas as atribuições do meu cargo não tem dirigir veículo, então eu não posso sair dirigindo veículos. Essa é uma lógica. Em regra, aquele servidor que não tem a previsão no seu cargo para dirigir veículos, não pode dirigir veículos. Quem dirige veículo é um motorista, por exemplo, que é um cargo de provimento efetivo previsto na estrutura do município. Perfeito. Aí, para possibilitar que alguns servidores dirijam carros da prefeitura, porque é necessário, a gente sabe, não vai ter motorista para todos os veículos, todos os serviços. Às vezes, um servidor pode dirigir um veículo da prefeitura para se deslocar a algum lugar de trabalho. É possível isso. E aí o artigo 7º do Estatuto, ele vai dizer, então, que estão autorizados alguns servidores a dirigir veículo. Quem que está autorizado a dirigir veículo? Os servidores que atuarem na diretoria de assuntos de segurança e cidadania. Quem trabalhar nas oficinas leve e pesado, faz sentido, né? Tanto na segurança como na oficina faz muito sentido que dirija. Também na fiscalização de obras e tributos, aquele que fiscaliza obras e tributos então pode dirigir veículos, bem como nas áreas de posturas, fiscal de posturas, vigilância sanitária, trânsito, fiscal de trânsito, na área do meio ambiente, os fiscais ambientais, na área da segurança e medicina do trabalho, na Procuradoria Geral, advogados e procuradores do município,
Também servidores lotados para os cargos de operador de máquina e servidores nomeados em cargo de comissão, função gratificada, estão autorizados a dirigir veículos leves, não é qualquer veículo, veículos leves para o desempenho de suas atividades através de uma portaria. Para cada caso, o prefeito vai fazer uma portaria, então, autorizando. Mas a lei já permite, então, que alguns servidores dirijam veículos, mesmo isso não estando na atribuição do seu cargo. O artigo 7º autoriza. E aí o parágrafo 1º desse artigo 7º prevê que somente poderão ser autorizados a dirigir veículos leves os servidores que comprovem estar habilitados. Claro, o servidor vai ter que ter uma carteira de habilitação, ele não vai poder dirigir se não tiver uma CNH com a categoria correspondente para dirigir aquele veículo. E os servidores, quando estiverem na direção do veículo, mesmo quando autorizados, eles são responsáveis por qualquer dano causado. Se for descuidado e causar um acidente de trânsito, o servidor vai ser responsabilizado. Não vai se livrar. Mas eu estava dirigindo porque a prefeitura autorizou. Isso não interessa. Quando tu dirige, tu assume, então, todo o risco pelos teus atos, todo o risco pela tua conduta. Então, tem que ter cuidado para não acabar causando um prejuízo financeiro que tu vai ter que pagar do teu bolso no fim das contas. Então é isso, pessoal. E o parágrafo 4º aqui, ele prevê que o Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores, excepcionalmente, também poderá, por portaria do presidente da Câmara, autorizar também ocupantes de cargo em comissão a dirigir veículos leves de sua propriedade ou a seu serviço. E isso evita que o município tenha que ter muitos motoristas, porque aí, quando os servidores podem eles mesmos dirigir veículos do município, não precisa para todo deslocamento chamar um motorista. Claro que quem dirigir vai estar sujeito a responder por tudo que praticar na condução do veículo. Então está aí o artigo 7º e nós encerramos então o primeiro título, que é uma parte bem introdutória, mas a gente já viu que tem várias questões e pegadinhas que podem aparecer na nossa prova. Agora nós temos o provimento e a vacância. Provimento são as formas de ingressar no cargo e a vacância são as formas de sair. Tu que está me assistindo, tu está buscando o provimento. Tu quer ser nomeado num cargo, empossado e entrar em exercício. Tranquilo. Tem outras formas de provimento, como a gente vai estudar, e o contrário do provimento é a vacância, que é quando tu deixa o cargo. Tu pode se aposentar, pedir exoneração. A gente vai ver também quais são as hipóteses de vacância. Bom, o provimento é por ato autoridade competente de cada poder. Quem nomeia os servidores na prefeitura vai ser o prefeito ou prefeita. Quem nomeia os servidores na Câmara vai ser o presidente ou a presidente, né, da Câmara de Vereadores, conforme o caso. Assim como em autarquias e fundações do município também. A investidura em cargo ocorre com a posse. Tu só está investido no cargo quando tu tomar posse. Como assim, professor? Não entendi. É o seguinte, no momento que tu vai fazer o concurso, quando tu te inscreve para o concurso, o que precisa fazer? É só preencher um formulário, tu não precisa provar nada, tu não precisa entregar nenhum documento para se inscrever no concurso. Tu só vai lá, se inscreve, eles vão dizer dia, local e hora que tu vai fazer a prova. Aí tu vai lá e faz a prova, fica em primeiro lugar. Muito bem. Se tu ficou em primeiro lugar para o cargo, quando a prefeitura precisar, ela vai nomear. E tu vai ser o primeiro a ser nomeado, tranquilo. Mas quando tu é nomeado, tu ainda não está investido no cargo. Tu está sendo chamado para assumir o cargo. A prefeitura não te conhece. Ela não sabe se tu quer, porque tu pode ser concurseiro, tu pode estar passando em vários concursos ao mesmo tempo. E aí quando uma prefeitura te chama, tu não quer mais porque tu já passou em outro concurso melhor. Então quando tu é nomeado, tu ainda não está ocupando o cargo. Tu está sendo chamado a ocupar esse cargo. Tu vai ter um prazo para manifestar que tu quer assumir o cargo. Além de manifestar que tu quer assumir o cargo, aceitando o cargo, tu vai comprovar que tu preenche os requisitos para ocupar esse cargo. Então tu vai levar toda a documentação comprovando que tu atende todos os requisitos de escolaridade. A gente vai ver inclusive quais são alguns documentos que tu vai ter que apresentar. Bom, aí quando tu tomou posse, aí sim tu está investido no cargo. Estando investido no cargo, tu vai ter um prazo ainda para entrar em exercício, para começar a desempenhar as atribuições, começar a trabalhar de fato. Então agora nós vamos conversar sobre isso. Logo na sequência falaremos sobre a nomeação, a posse e o exercício. Aqui nós temos uma pegadinha, ou como a gente fala aqui no Sul, um pega-ratão, com o momento da investidura. A banca vai tentar te enganar
dizendo que a investidura ocorre com a nomeação, e aí está errado. Ou que a investidura ocorre com o exercício, e aí está errado. A investidura ocorre com a posse, no momento que tu aceita e comprova que tu pode ocupar o cargo, como a gente já vai ver. E aí o parágrafo único do artigo 9º traz os requisitos para ingresso no serviço público municipal. Primeiro requisito, ser brasileiro. Olha o detalhe, nato ou naturalizado, ou até estrangeiro na forma da lei. Então vejam, a lei permite que um brasileiro nato ou naturalizado, ou até um estrangeiro, faça concurso aqui em Santa Cruz. E se na hora da prova a banca afirmar que é requisito ser brasileiro nato, sem mencionar os outros, está errado. Porque os cargos privativos de brasileiro nato são só aqueles assim previstos lá na Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, que traz lá cargo de presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, ministros do STF, oficial da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro de Defesa. Tem lá uma lista de cargos, lá na Constituição Federal, que são privativos de brasileiro nato. Aqui no município de Santa Cruz, nenhum cargo é privativo do brasileiro nato. Todos os cargos podem ser ocupados por brasileiros natos ou naturalizados, ou até por estrangeiros na forma da lei, quando a lei autorizar. Então está aqui uma possível pegadinha também, um possível pega-ratão aqui na prova, trocando o requisito afirmando que é só brasileiro nato. O segundo é bem tranquilo, idade mínima de 18 anos. Em regra, os cargos não têm idade máxima, a não ser quando o cargo exija. Nas áreas, por exemplo, de segurança pública, é muito comum que os cargos tenham um limite de idade, máximo também. Agora, para os cargos em geral, apenas o limite mínimo de 18 anos. Estar kit com obrigações militares e eleitorais, tu vai comprovar, se for do sexo masculino, que se alistou, está tudo certo, foi dispensado ou que cumpriu o serviço. E para todos os sexos, né, a questão eleitoral, tu vai pegar uma certidão lá do TRE, tu pega no próprio site e comprova que tu foi votar, ou se não foi votar, justificou o voto. Isso tem que estar no gozo dos direitos políticos, tu também vai comprovar isso. Gozar de boa saúde física e mental para exercer o cargo, tu vai passar por uma inspeção de saúde. Também ter ilibada conduta social, profissional ou funcional. Aqui, a prefeitura ou a Câmara, conforme o caso, quando o servidor vai ingressar, vão solicitar uma série de documentos para verificar o histórico dele. Ver os antecedentes, ver se ele tem uma conduta adequada, se ele já não foi condenado aí por algum crime, alguma coisa do tipo. E aí nós temos, então, atestado de antecedentes emitido pelo IGP, lá no site do IGP mesmo, para quem morava no Rio Grande do Sul nos últimos 5 anos. Se o candidato estava morando em outro estado, tem que pegar um atestado do órgão de segurança pública daquele estado onde ele morava. Alvará de folha corrida do Poder Judiciário, no site do TJ. Certidões negativas cíveis e criminais da Justiça Estadual, Federal, Militar Estadual e Militar Federal, da Justiça Eleitoral e a certidão de quitação eleitoral. Tudo isso, então, tu vai juntar para assumir o cargo. E ali, inclusive, o Estatuto já diz quais são os endereços onde você encontra essas certidões. E ainda atender condições especiais para o cargo. Cada cargo pode ter outras condições. Por exemplo, alguns cargos exigem, por exemplo, que o servidor, que o candidato tenha carteira de habilitação. Então é um requisito que vai ter que ser apresentado. Para outros não precisa, não vai precisar apresentar. Então aí estão os requisitos. Aí o artigo 10, ele mostra as formas de provimento, as formas de entrar no cargo. Como assim, professor? Eu achei que eu só entrava no cargo fazendo concurso público. Essa é a forma normal. E geralmente é assim que a gente entra. E sempre vai ser a primeira forma de entrar. A nomeação seguida de posse e exercício, como a gente vai estudar. Agora, além da nomeação, depois que o servidor já ingressou, já é servidor no município, por algum motivo ele pode passar por alguma situação que altere a sua condição. E aí, por algum motivo, ele vai entrar em outro cargo depois de já ter ocupado um cargo no município. Esses motivos, a gente vai estudar cada um deles, são a recondução, readaptação, a reversão, a reintegração e o aproveitamento. Para a gente já ir memorizando quais são as formas de provimento, eu elaborei esse quadrinho aqui, que compara justamente o artigo 10, que traz as formas de provimento, as formas de ingressar no serviço público,
com as formas de vacância, que estão no artigo 53. As formas de vacância são as formas de sair, de deixar o serviço público quando o teu cargo fica vago. A palavra vacância vem da palavra vaga. Então, quando tu olha para essa relação lado a lado, tu percebe uma coisa. Tu percebe que tem duas formas de provimento que também são, ao mesmo tempo, formas de vacância. Como é que é isso, professor? O servidor está entrando ou saindo nessas hipóteses? Os dois. Ele está saindo de um cargo, por isso que é forma de vacância, e ingressando em outro, sendo provido em outro, por isso que é provimento. Então, se a banca te perguntar quais são as duas formas que são ao mesmo tempo provimento e vacância, o que tu vai responder? Tu vai responder que são a recondução e a readaptação, como a gente vai estudar. E conforme a gente estude cada uma delas, vai ficar mais fácil para tu entender e lembrar disso na prova. Bom, o artigo 11 traz regras sobre o concurso público, assegurando o direito das pessoas com deficiência de se inscreverem em concurso, de participarem da seleção, desde que, claro, comprovem que têm condições de desempenhar aquele cargo. E aí o artigo 14, ele prevê uma reserva de 10% das vagas para as pessoas com deficiência nos cargos, então, que seja possível, que é a maioria dos cargos. Bom, e aí nós temos, então, uma regra para nomeação das pessoas com deficiência. É muito comum as pessoas terem dúvida na aplicação prática da cota. Por quê? Tudo bem, é 10%, né, professor? Sim, é 10%. E se der menos que 1? Se são só 5 vagas? Bom, aí nós temos que quando o percentual dá um numeral menor que 1, não haverá reserva de vagas. É isso que está dizendo esse terceiro inciso. Não há reserva de vagas quando o numeral for menor do que 1. Muito bem. Essa a questão da reserva de vagas para pessoa com deficiência. Bom, e como é que fica isso, então, na prática? Se chamarem 8 aprovados, nenhum da cota vai entrar. Agora, se chamarem 10 ou mais, aí já entra um. E aí eu montei um esqueminha para exemplificar para vocês como que isso vai funcionar na prática. Olha só, começa o município a convocar os aprovados. 10 vagas num cargo, por exemplo. Ele vai chamar os 9 primeiros da lista geral. O 10º, ele vai chamar o primeiro da lista das pessoas com deficiência. Então, se tu te inscreve para um concurso que na lista geral tem 10 vagas e tu ficar em 10º na lista geral, tu não consegue o cargo, porque tem a reserva que vai mudar essa ordem. Aí depois, eles vão chamar mais 9 para novamente chamar um com a cota PCD. Então, acaba que na prática, eles nomeiam 9 pela lista geral, 1 PCD. 9 lista geral, 1 PCD, e assim por diante, assegurando esses 10% para pessoas com deficiência. Essa é a forma de nomeação que está explicada aqui no artigo 16. Aqui no artigo 16 fala como que é a reserva, então, dessas vagas para a pessoa com deficiência. Nada impede que outras leis estabeleçam outros requisitos ou cotas aqui dentro. Agora, em relação à lista geral e pessoas com deficiência, é assim que é realizado. O artigo 17 prevê que os limites de idade para participar em concurso público, eles vão ser fixados de acordo com a natureza de cada cargo. Geralmente, como eu falei para vocês, não vai ter limite de idade, vai ser 18 anos apenas, nada além disso. Agora, em razão da natureza do cargo, eles podem fixar um limite, por exemplo, guarda municipal, se eles entendem que exige um vigor físico, uma disposição, eles podem solicitar uma idade. Isso tudo tem que estar previsto, claro, no plano de carreira, na lei municipal que cria o cargo. O artigo 18, ele prevê que o prazo de validade do concurso, o concurso vai ser válido por até 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. E geralmente as prefeituras prorrogam. Então é feito o concurso, por 2 anos a prefeitura pode convocar os aprovados. Quando terminar os 2 anos, a prefeitura pode prorrogar por mais 2, e aí vai ter um total de 4 anos que ela vai poder convocar os aprovados,
ou ela pode não prorrogar e fazer um novo concurso. Geralmente elas prorrogam porque é mais econômico, porque prorrogando a prefeitura não precisa gastar de novo com um concurso público. Ah, professor, mas concurso é só para arrecadar. Não cai nessa. Prefeitura não faz dinheiro com concurso. Quem ganha dinheiro com concurso público são as bancas organizadoras, as empresas que organizam. A prefeitura gasta. Tanto que para esse concurso que é da Prefeitura de Santa Cruz, ela abriu uma licitação com alto valor para contratar uma organizadora. Então, custa caro fazer um concurso. Então, as prefeituras não fazem concurso toda hora com a intenção de arrecadar. Elas vão fazer concurso para ter candidatos aprovados nos cargos que elas precisam, que são as vagas que tem no edital, ou que possam precisar nesses 4 anos, que é para isso que serve o cadastro reserva, para durante 4 anos poder convocar aprovados no concurso, sem ter que fazer um novo concurso, sem ter que perder tempo e dinheiro abrindo um novo concurso. Então, geralmente, o concurso vai ter essa validade máxima. 2 anos, prorrogado por mais 2, durante 4 anos, tu pode ser chamado no concurso. Essa é a ideia. Na sequência, pessoal, temos a nomeação. E a nomeação, a gente já sabe, ela pode ser em caráter efetivo, quando tu faz concurso público, ou em comissão para os CCs, para aqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração. O artigo 20, ele prevê que a nomeação em caráter efetivo, como a gente já comentou, depende de concurso público, claro. E aí nós temos na sequência a posse e o exercício. Depois que eu fui nomeado para um cargo, eu estou sendo chamado para assumir o cargo. Eu tenho um prazo para comparecer e dizer que eu quero aquele cargo. E comprovar os requisitos e assumir o cargo. E depois um prazo para começar a trabalhar. Eu já coloquei na próxima página, aqui num quadrinho, esses 2 prazos. Olha só, o prazo de posse vai ser de 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 20 dias. E o prazo de exercício vai ser de 5 dias. Então, do momento que tu é nomeado, que tu é chamado para ocupar o cargo, tu tem um prazo de 20 dias para comparecer. É possível que esse prazo, a critério da autoridade competente, tu vai ter que motivar, mas é possível que ele seja prorrogado por mais 20 dias. Aí depois que tu vai lá e assina o termo de posse, tu tem ainda mais 5 dias para começar a trabalhar. Quando tu assina o termo de posse, tu vai conhecer tua chefia, tu vai saber onde tu vai trabalhar, tu já vai combinar o dia que tu começa. Tu tem que começar a trabalhar dentro desses 5 dias após a posse. Então é isso. E no máximo 45 dias o servidor vai ter que estar em exercício após ser nomeado, portanto. Bom, sobre a posse ainda, é importante destacar aqui esses parágrafos que falam sobre a prorrogação da posse, o pedido de prorrogação. E sendo um servidor que, quando foi nomeado, estava em alguma licença, esse prazo de 20 dias para posse só começa a contar no momento que terminar a licença que ele estava gozando. E o artigo 22 fala sobre o exercício, que é quando, de fato, então, tu vai começar a trabalhar. Se tu perder o prazo de posse ou se tu perder o prazo de exercício, tu perdeu o cargo, eles vão chamar o próximo do concurso. Então tem que ficar ligado. O parágrafo 2º diz, é tornado sem efeito o ato de nomeação se não ocorrer posse. Então, voltando ao nosso esquema, perdeu esse prazo de 20 mais 20 ou perdeu o prazo de 5, tornam sem efeito sua nomeação e vão chamar o próximo lá do concurso. O artigo 23, ele prevê que nos casos de reintegração, reversão e aproveitamento, o servidor já vai entrar em exercício em 5 dias a contar da publicação desses atos. É que nos casos de reintegração, reversão e aproveitamento, o servidor ele não vai tomar posse de novo. Porque esse servidor, quando ele foi nomeado, ele tomou posse. E agora, por algum motivo, ele está voltando à atividade. Quando ele volta agora por reintegração, reversão e aproveitamento, não tem posse. Ele já vai direto entrar em exercício no prazo de 5 dias. E tem 3 situações que não interrompem o exercício. Como assim não interrompem o exercício? São 3 situações que o servidor não para de trabalhar. Quando tu estiver lá na tua carreira e tu for promovido, no momento que tu é promovido, tu vai passar para um cargo seguinte na carreira, para um cargo melhor. Ao ser promovido, tu não vai parar de trabalhar. Tu continua trabalhando. Hoje está num cargo, amanhã está no cargo melhor.
assim como na readaptação e na recondução. Que a readaptação e a recondução a gente viu que são aquelas formas que são ao mesmo tempo provimento e vacância. Tu vai sair de um cargo e ingressar em outro, tu nem para de trabalhar. No mesmo dia tu já troca de cargo. E a gente vai ver quais são essas hipóteses de readaptação e recondução. É importante observar para a prova que elas não interrompem o exercício. Por isso que eu fiz esse esqueminha aqui no teu material. Não interrompe o exercício. A banca vai tentar te enganar, dizendo que essas hipóteses interrompem o exercício. E claro, tu não vai cair nessa. Então é isso. O início, interrupção e o reinício do exercício vão ser anotados lá no teu assentamento individual. E depois já vem no estatuto a parte que fala sobre a estabilidade. Sobre a estabilidade a gente tem bastante coisa para conversar, até porque muitos de vocês, eu sei que se inscreveram no concurso principalmente para buscar a estabilidade. Então nós vamos no próximo vídeo entender melhor o que é essa estabilidade e como que ela funciona aqui no município de Santa Cruz do Sul. Isso a gente vê no nosso próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!